Bem-vindo ao canal do Estudante do Áudio. O meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E deixo aqui registrado que esse canal é dirigido por você, com os temas feitos em cima das dúvidas mandadas pelos inscritos desse canal. E sendo assim, o tema do estudo de hoje é fruto dos muitos e-mails que eu recebo solicitando para que eu falasse das vantagens de comprar equipamento analógico para fazer as suas mixagens e gravações. E quais são realmente os equipamentos necessários para fazer esse serviço? Então, o que veremos aqui hoje será os principais equipamentos e o conhecimento dos circuitos existentes nesses equipamentos, para que você saiba qual vai encaixar a sua necessidade sonora analógica. E vou falar também para aqueles que não possuem recurso para comprar tais equipamentos, que vai usar, logicamente, os plugins equivalentes aos que são do meio físico. Então relaxe, vá fazer um lanche e volte preparado para conhecer intimamente o mundo dos equipamentos analógicos e virtuais e quais os circuitos dos equipamentos usados pelos grandes mitos da engenharia do áudio nas suas edições. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like, caso você ache que eu mereça, ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E agradeço a você pela sua compreensão e paciência por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa maravilhosa família. E não perca os estudos postados todas as terças e sexta-feira, acionando o sininho logo abaixo. Mas entrando hoje no módulo, vamos começar dizendo que dentro do mundo da produção musical sempre teve dois lados. Os que defendem a sonoridade analógica e os que defendem a sonoridade digital. Mas no nosso encontro aqui hoje não é para definir isso, né? Essa polêmica de quem está certo ou quem está errado, e sim mostrar o caminho para os que desejam ter uma sonoridade analógica na sua produção. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, vamos rever alguns conceitos sobre a sonoridade analógica, apesar de já termos visto em temas aqui no canal, tem muitos módulos, né, com esse tema, mas vamos fazer um resumo disso. Quando se refere ao som analógico, estamos afirmando que esse som ele é capturado dentro do processo original, ou seja, com equipamento secular que através do seu circuito o áudio vai passar por processamento de distorção e compressão harmônica, fazendo que o sinal desse áudio seja elevado a um limite dinâmico acima do limite nominal, mas de forma que o resultado final seja transparente e rico em harmônico, com isso, com uma sonoridade diferente, um sabor de som diferente. Só que esse sinal, com seu harmônico enriquecido, poderá ter variante, como eu disse, de sonoridade, pois, logicamente, dependendo do tipo empregado ali na captura desse sinal, né, dos equipamentos envolvidos ali analógico, ele vai ter um sabor diferente dependendo do circuito, que são 4 que vamos ver logo agora. E dentro desse circuito existente dos equipamentos, a coisa é muito simples. Porque a engenharia do áudio caracteriza esse circuito em 4 tipos, cujas funções dos componentes do circuito interno têm a missão, a grosso modo, de trazer o áudio mais presença através da excitação dos harmônicos, ou melhor, com a saturação do sinal do áudio. Mas voltando ao foco do assunto, a engenharia do áudio caracterizou em 4 tipos de circuito, né, esse circuito analógico, chamado de 4T, que são equipamentos de transistores, transformadores, tubo e tape, que são os fita. Então, nessa primeira parte, tudo que eu irei falar aqui vai ter relação com os equipamentos na sua forma física de circuito. E no final, eu vou expor os plugins, os que são do mundo virtual. Assim, começaremos falando dos circuitos com base a transistores, um tipo de circuito usado para aqueles que desejam uma saturação mais comportada, ou seja, uma saturação mais sutil. E isso por quê? Esse tipo de circuito tem como resposta uma distorção controlada, o que com esse resultado você pode ultrapassar o limite dinâmico do sinal e mesmo assim não vai afetar o sinal do áudio clipando. Ele vai ter sempre um resultado transparente. Você pode ali exagerar na dose de ganho em cima dele e ele vai sempre manter a coisa transparente, que ele é um circuito comportado. E dentro da construção dos transistores,
eles são feitos de diferentes materiais. Alguns são fabricados com germano, silício, sendo o mais comum o FET, que é transistor de efeito de campo, pois esse tipo de material tem como resposta uma distorção transparente, mas aproximada ao tubo, né, que eles consideram o melhor, é o mais quente. Então se aproxima, mesmo sendo transparente, se aproxima ao tubo. Então, logicamente que graças a esse poder de resposta aproximada do circuito tubo, que microfone como o caríssimo e famoso U87 utiliza em sua construção esse tipo de circuito, além de muitos pedais famosos de guitarra e amplificadores usa esse FET. E como no nosso caso, nós estamos falando aqui de equipamento, um equipamento utilizado pelos mitos do áudio é o compressor Urey 1176 FET. Ele é utilizado nas edições de bateria e nas peças dela, né? Em toda peça que você deseja. E ali ela vai ter uma compressão agressiva, mas sem perder a transparência. Então os mitos gostam de usar esse compressor Urey 1176 FET. Vamos entrar agora no equipamento que utiliza de circuito composto por transformadores. Esse tipo de circuito é o menos cobiçado pela engenharia do áudio, mas mesmo assim ele tem a sua contribuição no resultado do calor analógico. Assim, muitos mitos utilizam esse processo na cadeia do sinal, dentro da cadeia, com o uso de equipamento como o equalizador Neve 1073. Então ele é pouco utilizado sim na linha de frente, ele fica dentro do circuito, né? Como é o caso de um equalizador. O sinal passa ali por todo, passa por esse equalizador a transformador, modificando ali, né? Dando um sabor a mais. O circuito que iremos ver agora é o grande xodó da engenharia do áudio, que é o circuito tubo, como eu falei anteriormente. É tanto que seu emprego é variado dentro dos equipamentos analógicos, e isso pela forma de processamento utilizado. Porque através desse circuito você pode optar por uma saturação fortíssima a uma saturação leve, você pode escolher. E a razão que torna esse circuito tão popular é sua forma de trabalho, que corta o sinal do áudio, ele arredonda a onda, acrescentando ali um novo harmônico ao sinal do áudio, de uma forma que o resultado sai limpo. Lógico, se você quiser suja também, como os pedais de guitarra, você pode acrescentar. Essa é a vantagem. Em resumo, com esse circuito você tem um controle total do que deseja de calor analógico dentro do seu sinal que você está ali processando do seu áudio. Por ter essa possibilidade, o seu emprego é usado em muitos equipamentos analógicos, como eu disse, como pedais de guitarra, amplificadores de microfone e etc. E dentro deles, um dos equipamentos dos mitos, né, dessa tipologia, é os compressores da linha Fairchild, como o PureTech EQP1. Então eles gostam muito de usar, pode ver que muita gente fala desse tipo de compressor lá fora. E finalizando, vem um circuito em fita ou tape, que nada mais é do que o áudio capturado e gravado num gravador de rolo, né, aquele gravador de fita. Porque nesse processo o sinal ele vem em sequência, né, os circuitos dos equipamentos que estão lá fora do microfone, passando ali por todo aquele circuito, e no final ele entra num circuito também analógico, produzindo, né, graças ao processo analógico, ao processo do gravador de fita, uma distorção sutil conhecido como saturação de fita. É por isso que muitos grandes estúdios investem alto na manutenção desse equipamento, porque eles gostam de gravar suas composições nesse processo e ter aquele som analógico original. Vem tudo sem passar pelo PC, vem toda coisa passando e é capturado tudo de forma analógica. E a partir desse ponto eu vou aqui tecer umas considerações sobre esse processo analógico e peço que não me jogue pedra, porque eu estou expondo apenas a minha opinião, lembrando que essa é apenas uma teoria própria e não uma verdade absoluta, apesar de eu acreditar nisso que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo a era digital, onde todos os processos são finalizados dentro de um computador, dentro de um PC, dentro da terminologia inbox. Então é o processo inbox. Então, com esse pensamento, eu penso que o uso de todos os processos citados acima torna o áudio agregado aos benefícios da saturação. E lógico que isso é muito bom, né? Que ele fica um áudio rico, um áudio mais presente. Então esse áudio vai ter simplesmente valores analógicos, pois analógico é o áudio sem conversão, ou seja, é aquele áudio que passa por processadores analógicos, né, como equalizadores, compressores, etc. É capturado por um gravador de rolo, lá um gravador de fita, e finalizado no amasse vinil, né, no disco de vinil,
porque nesse caso todo o processo ele vem de forma elétrica, sem nenhuma conversão para o digital. Esse é meu pensamento. E a razão de eu estar entrando nesse ponto é porque hoje em dia se defende muito a ideia que se o áudio passar por qualquer processo analógico, ele já tem um nome de analógico. Ah, meu áudio é analógico, né? Então, isso não tira o mérito de nada. E eu creio realmente que o áudio passando por um processo analógico, ele vai ser muito melhor em parte de riqueza harmônica. Há aqueles que trabalham de forma totalmente em box e por isso também seu áudio vende. Então os dois lados da questão vende disco. Tem disco que é totalmente em box e vende em milhões, como tem disco analógico que vende em milhões. Isso é uma questão de gosto, de som, de sonoridade. É como o caso do disco de vinil e o disco digital. Então o disco vinil na época, uns consideravam melhor, outros consideram que o disco de vinil tem uma sonoridade melhor. Isso é uma questão de cada um. Mas a verdade é que o analógico realmente enriquece, isso que eu quero deixar claro. É tanto que dentro da produção digital, nesse mundo de hoje, existe uma busca constante por esse analógico dentro desse mundo digital. Assim, empresas responsáveis por desenvolver ferramenta digital criaram equipamentos físicos na forma digital para modelar o comportamento de tais equipamentos físicos, onde muitos da engenharia do áudio diz que eles não são capazes de fornecer o verdadeiro calor analógico do equipamento físico, ou seja, eles jamais serão substituto para equipamentos reais, enquanto outro segmento aprova que os virtuais chega assim, simula aquele físico. Também é outra polêmica que eu não vou entrar em questão. O que eu defendo aqui é a questão que muitos estão procurando esse analógico dentro do mundo digital. É tanto que, por exemplo, a inovação feita agora ultimamente no Pro Tools foi justamente na Master botar ali um saturador virtual, né, um simulador virtual, para que o áudio final passe por esse sistema de simulação analógica. Então, voltando ao virtual e ao físico, eu não vou entrar nessa guerra, mas penso, gente, o seguinte: quem não tem cão, caça com gato. Assim, para aqueles que não têm orçamento para comprar um equipamento físico, não custa usar de tais artifícios. E o que é realmente necessário saber, e isso eu digo para os dois mundos, virtual e físico, é sobre o melhor para a sua produção dentro dos circuitos, que são os 4 lá existentes. Então, como é a minha teoria, eu devo lembrar que o calor analógico no mundo de hoje em dia, né, que é o digital, é apenas uma forma de dar um sabor a mais à sonoridade, já que nós vivemos num mundo em box. Lógico que dentro dos equipamentos físicos, é claro que lá vai ser a coisa realmente como ela é, né? Mas penso que as emulações analógicas virtuais de hoje em dia também são capazes de fornecer alguns caracteres analógicos adequados ao que você pretende. Não custa tentar. Então, o que eu tinha a dizer sobre os equipamentos era isso. E para terminar, volto a afirmar que o que importa é ter conhecimento sobre aquilo lá que eu falei lá atrás, dos diferentes tipos de circuito. Qual o melhor para o seu projeto? É um projeto em tubo? É um projeto em transformador? Então você tem que ver o que o projeto pede. E no final de tudo, conheço muitas produções que é totalmente em box, que ganharam prêmios e mais prêmios, como produções analógicas que ao mesmo tempo ganharam da mesma forma. Então, não tenho mais nada a dizer, creio que o básico do assunto já foi tratado, só me resta agradecer a você, meu irmão e minha irmã, pela sua presença. Caso esse estudo lhe acrescentou algum conhecimento, por favor, deixe seu like, esse gesto é o meu melhor pagamento. Voto de sucesso aí nas suas produções e lhe aguardo aqui para o próximo módulo, querendo o bom Deus.